Olá, queridos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos continuar a falar sobre a atualidade e da maneira como nós a encaramos. Mas primeiro vamos pedir a inspiração de Deus. Nosso Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque todos os dias nos dás a vida e a saúde e nos dás o entendimento necessário para compreendermos o tempo em que vivemos e para compreendermos quão próximo está à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nesta hora, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero começar por partilhar convosco um verso bíblico. E este verso, ele é um verso de esperança, ele é um verso que nos transmite algo de bom, algo de maravilhoso, de facto. Venham comigo ao primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, então no verso 9, diz-nos o seguinte: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, o que é que o apóstolo Paulo queria dizer aos coríntios? O que é que ele queria dizer que Deus preparou coisas que os nossos olhos não conseguiriam ver, a nossa mente não conseguiria imaginar, os nossos pensamentos mais profundos não conseguiriam alcançar? Era justamente a pátria celestial, a vida eterna em Cristo Jesus. Era toda a eternidade, toda a beleza da eternidade, todas essas paisagens maravilhosas, todos esses mundos maravilhosos que Deus criou, todas essas coisas que na realidade não nos sobe sequer ao pensamento humano tão maravilhosas que são essas coisas. Mas são estas coisas que justamente nos estão prometidas. É a promessa da vida eterna que Deus deu a cada um de nós, para aqueles que creem, que guardam, como diz Apocalipse, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou em Jesus. Então, amigos, a recompensa está ao alcance de todos nós. Uma vida eterna, uma vida cheia de coisas boas, sem doenças, sem nada, se apenas nos agarrarmos aos seus mandamentos e seguirmos o exemplo de Jesus. Toda a sua história está escrita nos Evangelhos, sobretudo. Muita da sua história vem escrita nos livros da Ellen White, desta serva do Senhor, que nos deixou muita coisa acerca da vida de Cristo. Sobretudo, o livro Desejar Todas as Nações, que é um livro extraordinário e eu aconselho vivamente a que leiam esse livro. É um autêntico tratado sobre a vida de Cristo. Mas, contrastando com tão grande esperança, contrastando com uma recompensa tão boa, tão bonita, contrastando com algo que nem os nossos olhos não conseguem ver e a nossa mente nem sequer consegue abarcar, ao contrário disto, temos o mundo em que vivemos, temos a sociedade em que vivemos e temos aquilo que está à nossa volta. E deixem-me trazer-vos aquilo que está à nossa volta, meus queridos. Queria analisar convosco ou trazer-vos algumas notícias, algumas não são novas para vocês, mas vamos perceber o porquê. Diz-nos, e falando um pouco desta guerra que está acontecendo agora, diz que a ofensiva terrestre em Israel pode castigar mais população da faixa de Gaza, diz a imprensa francesa. Mais pessoas sofrendo, mais pessoas morrendo, mais pessoas perdendo os seus entes queridos. É neste mundo em que nós estamos vivendo. Outra notícia diz que mais de 5.000 palestinianos morrem nos bombardeamentos israelitas em Gaza. Como eu vos digo sempre, não querendo tomar parte por nenhum dos lados, porque a guerra, infelizmente a guerra, milhares, centenas de pessoas estão morrendo todos os dias naquela região do globo, no Médio Oriente, lá mesmo em Israel, todo o território de Israel. De parte a parte têm vindo ataques, de parte a parte tem vindo miséria, bombardeamentos, massacres, violações contínuas dos direitos humanos, de parte a parte, meus queridos. Então é isto que esta guerra perpetrada, que esta guerra orquestrada está a trazer, a miséria. E, consequente, irá trazer, digamos, muitos problemas ao resto do mundo, porque ela está mesmo a crescer. Esta guerra vai se tornar numa G mundial.
Então, meus queridos, o conflito está-se a tornar cada vez pior. Neste momento está confirmado que algumas bases militares americanas já foram atacadas no Médio Oriente. Os Estados Unidos já trouxeram cerca de 10 mil soldados para a Arábia Saudita para fazerem uma intervenção próxima neste conflito. Diz-nos também o Irão e o Hezbollah que, se na realidade os americanos entrarem em Gaza, eles entrarão em Gaza também com toda a força e com tudo aquilo que têm. Então, meus amigos, vemos que esta coisa está a crescer de forma desmesurada. Vamos a outra notícia. Diz que Putin ameaça com mísseis hipersónicos os porta-aviões enviados pelos Estados Unidos a Israel. Mais ameaças, mais guerras, mais rumores de guerras. Este conflito está cada vez a ganhar proporções assustadoras. Diz-nos também esta notícia da Euronews que a crise humanitária agrava-se em Gaza. Mais miséria, como vos disse, meus queridos. Pessoas sem água, pessoas sem luz, pessoas sem alimentos, pessoas que já não sabem onde se hão de enfiar, porque infelizmente muitas delas têm sido proibidas de sair de Gaza pelos membros do Hamas. Eles têm retido as pessoas, têm fechado pessoas em igrejas, têm fechado pessoas em determinados edifícios que eles sabem que Israel irá bombardear brevemente. Estão mesmo, estes terroristas estão, digamos, a aumentar o sofrimento e a dor humana, para depois dizer que, na realidade, Israel que é o principal culpado. Quando nesta guerra, infelizmente, não há inocentes. Numa guerra, nunca há inocentes. E como vos disse num outro vídeo, a primeira vítima de uma guerra não são as pessoas, mas é a verdade. Outra notícia que temos, esta já tem algumas semanas, diz que Bielorrússia ameaça usar armas nucleares em caso de ataque. Isto na sequência da guerra da Ucrânia. Ou seja, se alguém, digamos, entrar no território ucraniano, se alguém ameaçar a própria Bielorrússia, ela ameaça usar armas nucleares. Então vemos, amigos, o mundo está nesta tensão, o mundo está nesta ameaça, o mundo está, digamos, neste suspense, neste crescer de tensão entre os países. Sejam países mais ricos, sejam potências, sejam países até mais pobres, mas todos eles, aqui como o caso da Bielorrússia, estão prontos a arregaçar as mangas e a mostrar os seus músculos e a mostrar que todos são muito fortes, dizendo, que ninguém se meta comigo ou com os meus ideais, senão partiremos para a guerra, derramaremos sangue. É isso que os países estão fazendo neste momento. Outra notícia também, do Mail Online, diz que Putin ameaça o Ocidente com destruição nuclear total, não deixando nenhuma chance de sobrevivência no caso de um ataque à Rússia. Enquanto adverte que seus mísseis Satan II e Flying Chernobyl estão prontos para uso em discursos anti-Estados Unidos. Meus queridos, como vocês conseguem ver, este mesmo presidente, este presidente russo, que no início da guerra veio clamar a paz, veio dizer que vamos aqui mediar um acordo de paz, vamos parar com esta escalada de violência, neste momento está ameaçando não só os Estados Unidos, mas todo o resto do mundo. Então vemos que cada vez mais, a cada dia que passa, os países estão nesta grande tensão, estão convergindo todos para uma G mundial. Agora, meus queridos, há nisto tudo, meus queridos, há uma coisa que me espanta. Nisto tudo há uma coisa que me deixa quase que perplexo. Há uma coisa que me deixa desconcertado e com muitas dúvidas. Há uma coisa que me deixa, quase que sem palavras. É que como é que é possível que aqueles que supostamente deviam fazer a diferença neste mundo, que aqueles que supostamente são chamados filhos de Deus, os professos filhos de Deus, que são os cristãos, estão vivendo uma vidinha sossegada, e não estão a falar de todos. Já outros vídeos abordámos aqui a perseguição dos cristãos ao redor do mundo, e cada vez eles são mais perseguidos. Mas nos cristãos, sobretudo do Ocidente, nós do Ocidente que enfrentamos, aliás, que passamos aqui uma paz,
que nada nos falta. Então vemos esta letargia, este secularismo do Ocidente crescer cada vez mais, abafando até os cristãos, aqueles que deviam ser uma luz para o mundo, aqueles que deviam refletir a luz de Cristo. Como é que é possível os cristãos enfrentarem uma letargia tão grande? Como é que é possível eles continuarem vivendo este cristianismo corrosivo de ir à igreja uma vez por semana e está bom? Um cristianismo que não vê reformas da alimentação, um cristianismo que não vê reformas do vestuário, porque na realidade olhamos para um cristão, seja ele adventista, seja ele evangélico, católico, seja lá o que for, e não conseguimos distinguir uma pessoa do mundo, não se conseguimos distinguir de um ateu pela forma de vestir, por exemplo. Se vemos algum cristão a comer, também não conseguimos distinguir, porque não existe reforma da alimentação. E ela é crucial para nós melhorarmos a nossa mente e o nosso caráter, para nós compreendermos as verdades bíblicas. Não há uma reforma de comportamento, visto que parece que hoje em dia todos defendemos ideais, estes ideais do mundo, todos defendemos, digamos, as curas para a pestilência, todos defendemos os ideais das minorias, LGBTI e por aí fora. Ninguém se levanta contra este tipo de coisas. Parece que hoje em dia os cristãos estão dormindo este sono das massas e recusam-se a fazer a diferença. E, na realidade, quem está fazendo a diferença neste momento são grupos extremistas radicais ao redor do mundo que se têm levantado contra a questão palestiniana e estão indo para as ruas fazer a diferença. E os cristãos continuam calados. Os cristãos continuam neste cristianismo corrosivo, não tendo vontade absolutamente nenhuma que Cristo venha à Terra. Não estão fazendo nada para isso. Quando lhes é chamado para apoiar a obra de Deus, quando é chamado às pessoas para apoiarem aqueles que querem trabalhar, as pessoas recusam, porque estão agarradas aos seus valores, estão agarradas ao seu dinheiro, não percebendo ainda que o próprio dinheiro tem os dias contados, não percebendo que a nossa liberdade para usar o dinheiro é uma coisa efêmera que vai acabar dentro em breve. Continuamos a ver cristãos com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabendo nada ainda sobre ela. Vemos cristãos que estão vivendo as suas vidinhas diárias como se nada acontecesse. Vemos cristãos que ainda querem ficar neste mundo, apesar das notícias que ainda agora vos trouxe, apesar destas guerras, destes rumores de guerras, apesar da miséria, apesar das fomes, apesar de todos os continentes atravessarem neste momento situações complicadas, imigração em massa que irá causar problemas nas cidades, fomes, agitações políticas, violência extrema. Todo o mundo está atravessando um período muito complicado porque vivemos nos últimos dias da história da Terra. E a maioria dos cristãos querem ficar aqui. Querem continuar indo ao shopping, querem continuar gastando o seu dinheiro com roupas e sapatos. Querem continuar à procura do carro, do último lançamento do último telemóvel, do último celular, um carro elétrico, um carro potente. Querem continuar à procura das coisas deste mundo. E eles próprios, os cristãos, como o nome indica, são seguidores de Cristo, ou professos seguidores de Cristo, esses mesmos estão atrasando a vinda do seu mestre. É por culpa da letargia dos cristãos que Jesus ainda não conseguiu vir a esta terra. Porquê? Porque Jesus só vem se o Evangelho do Reino for espalhado a toda nação, tribo, povo e língua. É assim que diz a Bíblia. Então, ainda nem toda a gente sabe, porque nós, cristãos, ainda continuamos de braços cruzados, procurando as últimas tendências da moda, procurando os últimos modelos de automóveis, procurando conforto das nossas casas, assistindo tudo aquilo que dá na televisão, despendendo todo o nosso tempo com diversões e com a internet, não procurando estudar verdades bíblicas, não procurando a luz que Deus deixou para nós, contidas dentro das Sagradas Escrituras. Ninguém está fazendo isto praticamente, irmãos e amigos. Muito, muito poucas pessoas. Então parece que, mesmo com o noticiário das 8 noticiando desgraças, mesmo com tanta notícia na internet, umas que vos trago aqui, outras que vocês veem por aí, parece que vocês estão contentes, ou parece que muitas das pessoas estão contentes com este mundo, estão contentes de habitar aqui. Conformaram-se com este mundo. Queria terminar com outro verso bíblico, que desta vez encontra-se em 1 de João. A primeira carta a João está logo, das 3 cartas de João estão logo antes do Apocalipse, um pouco antes.
Então diz-nos em 1 João, no capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que é que acontece? Permanece para sempre. Então qual é a condição, ou uma das condições para herdarmos a vida eterna? É fazer o quê? A vontade de Deus. Agora, perguntemos-nos a nós próprios se é da vontade de Deus que nós continuemos a dormir o sono das massas. Perguntem-se a vossas próprias se é da vontade de Deus que andemos à procura de automóveis, telemóveis, roupas e por aí fora. Se é da vontade de Deus quando são chamados a colaborar e a incentivar a obra de Deus com os recursos que Ele mesmo vos deu. Se é da vontade de Deus que vocês neguem e tranquem os vossos recursos no banco. Se é da vontade de Deus que vocês continuem a ir à igreja uma vez por semana e a negligenciar o estudo da Bíblia. Então vamos começar a perguntar se é da vontade de Deus todas estas coisas. Ou se na realidade João, quando escreveu estas coisas, estava a mentir. Ninguém na Bíblia é mentiroso, irmãos. Nenhum dos 66 livros que contém na Bíblia, nenhum dos mais de 40 autores da Bíblia nunca proferiu uma mentira dentro deste livro. Nunca escreveu nenhuma mentira aqui. Então, se primeiro João fala aqui no capítulo 2 que tudo aquilo que há, a cobiça da carne, que tudo aquilo que nós cobiçamos não é de Deus, mas deste mundo, não é mentira. Afinal de contas, quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Então, essas coisas que vocês procuram, estas coisas que muitos de nós procuramos, são de quem? São de Satanás. E, entretanto, a obra do Senhor continua parada, ou avança muito vagarosamente. O mundo está-se desmoronando, meus queridos. O mundo está desabando, ele está caindo. E nós continuamos impávidos e serenos como se nada fosse. Os cristãos deviam fazer a diferença no mundo. E neste momento estão sendo diferenciados ou estão sendo mudados pelo mundo, em vez de serem eles a mudar o mundo. Meus queridos, a chuva serôdia está prestes a ser derramada sobre aqueles que, na realidade, fazem a vontade de Deus. Pergunta para todos vocês, pergunta para mim e para todos vocês, para todos nós. Estou eu preparado para receber a chuva serôdia? Estou eu preparado para largar um dia todo o meu conforto e fugir por causa da lei de Deus? Estou eu preparado para deixar este mundo para trás e ir rumo à pátria celestial, àquele lugar que os olhos nunca viram nada igual e que a nossa mente não consegue imaginar? Estamos nós preparados para isso? Ou será que queremos viver num mundo rodeado de ameaças nucleares, de crises humanitárias e de guerras constantes? Num mundo rodeado de sangue? Num mundo rodeado de cobiça e de paixões demoníacas? E onde é que nós queremos viver, amigos? Reformas devem ser feitas. Coisas devem ser postas para trás. Cristo deve ser seguido. Em que caminho nós estamos? Meus queridos, fiquem com estas palavras, reflitam nelas e, por favor, se há alguma coisa a fazer na vossa vida, façam-no com a ajuda de Deus. Se há coisas para largar que vocês tenham que largar, larguem. Se há coisas que vocês tenham que adquirir para o bem da causa de Deus, adquiram-nas. Mas façam tudo pelo amor de Deus, tendo em conta a vontade do Pai. Que o Senhor vos abençoe e vos ilumine e até à próxima.